Felipe, um prazer tê-lo aqui. Agradeço novamente por ter aceitado o meu convite. Vou seguir aqui os padrões de como eu faço, que é introduzir o convidado, depois dar um panorama geral e aí eu passo a bola para você. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Então vamos lá. A todos que estão nos acompanhando ou que irão nos acompanhar, hoje a gente vai falar sobre modelos de negócios disruptivos pós-Covid, num cenário, numa perspectiva de negócios na China. Hoje tenho o prazer aqui de receber Felipe Smodzinski. Ele é fundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e foi head de marketing da gigante chinesa de buscas Baidu, né, uma das grandes empresas de tecnologia da China, e ele trabalhou para a Baidu aqui para a América Latina por 5 anos. Ele também é criador da Associação Brasileira de O2O, AB O2O, que a gente vai falar um pouco sobre isso, do que é e explicar um pouco mais a abrangência dos negócios nessa perspectiva O2O, e fundador da Inovásia, consultoria especializada em organizar missões para a Ásia. Ele é colunista da UOL, portal em que publica artigos sobre inovação na China, e no blog Copy from China também mobiliza essas notícias, essas informações. Felipe, grande prazer tê-lo aqui novamente. E para começar, dessa perspectiva, desse olhar econômico na China, que a gente vai trabalhar um pouco o nosso diálogo sobre isso, eu gostaria de situar algumas perspectivas. Eu gosto muito disso, gosto muito de analisar o varejo como um todo, porque o varejo ele é um pool de benchmark, né? Tudo que potencialmente possa dar certo e errado necessita-se desse olhar do varejo, e o varejo chinês tem tido um grande boom, né? Tem sido bem promissor, principalmente pelas tecnologias que vêm sendo utilizadas e pelo e-commerce, e pelo mobile commerce e pelas aquelas tecnologias que não trazem a fricção de esperar na fila e fazer as transações diretas. Nesse sentido, tem desenvolvido alguns modelos de negócios um pouco mais estruturados nesse sentido de fazer essa conexão, sem essa interferência da fricção, de estar presente no local, e uma delas é online to offline. E aí eu passo a bola para você, Felipe, para explicar um pouco mais para nós o que seria esse online to offline, das perspectivas também de expansão do negócio na China, que já trabalha muito disso, né? E até de que maneira o Brasil potencialmente possa adotar isso futuramente, se é viável para a nossa cultura, se ainda a gente não está preparado para essa curva de adoção da tecnologia. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? E para desmistificar também o que é O2O para o pessoal aqui que nos acompanha entender um pouco mais. Veja bem, Matheus, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar. Parece que a minha imagem ficou congelada para sempre, né? Mas vamos lá, vou responder sua pergunta mesmo assim. Não sei o porquê a minha imagem travou dessa forma, assim. Não. Bom, a gente tem um registro aqui que é o que importa. Depois a gente vê outras maneiras de fomentar esse diálogo de outra maneira. Mas vamos lá, esse termo aí, O2O, né? Literalmente, O2O é a letra O, o número 2 e depois a letra O, né? Ele significa online to offline. É mais simples do que parece. É basicamente a ideia de você conectar produtos e serviços que existem no mundo online com o mundo offline. Por exemplo, se eu preciso de um carro para sair aqui do bairro da Vila Mariana, onde eu fico, para ir até a Berrini, que é um distrito de escritórios aqui em São Paulo, o transporte de carros ele é obviamente offline, né? Mas quando eu uso o Uber, a 99, eu uso um aplicativo, ele é um dispositivo online que eu estou usando para fazer conexão com algum serviço offline. A China foi pioneira nesse movimento, né? A gente já conhecia, e é uma coisa já muito disseminada, a ideia do e-commerce, né? Eu entro numa loja e compro lá um tênis novo, uma gravata, um sapato, mas não era conhecida a ideia de você contratar serviços usando
os aplicativos e os dispositivos online, né? Ele é plenamente execuível em outros mercados, já não é mais uma tecnologia assim super nova, disruptiva, já é bastante consolidada. Tanto é que existe essa fundação, ela já foi fundada e ela foi criada já há alguns anos aqui no país. São serviços muito disseminados, assim como esses dois que eu citei, o Uber, o 99 ou o iFood, são o que a gente chama de O2O. No caso particular da China, é claro que eles evoluíram para uma forma mais avançada de integração de serviços de varejo. Um que você compra e reserva rigorosamente tudo, assim, do tipo a mesa no restaurante, o lugar em que você vai cortar o cabelo, a consulta médica. Você resolve tudo por aplicativo, tudo fazendo as reservas online, né? Dois, que há uma conexão entre a experiência offline, mesmo quando você vai numa loja offline e o teu e as tuas compras online. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma rede de supermercados operada pelo grupo Alibaba, chamada Hema. O Hema é assim, um grande sucesso na China. São supermercados, uma loja física que existe como qualquer outro que tem aqui no Brasil, mas que operam com uma logística muito eficiente. Então eu posso fazer as compras lá por aplicativo e se eu morar 3 quilômetros de um supermercado, eles prometem me entregar em 30 minutos. Bom, 30 minutos é o tempo que eu levo de manhã para tomar uma ducha, talvez fazer a barba, escolher ali a calça, a camisa e sair para o trabalho, né? Então eu posso acordar, o que todo mundo faz na hora que acorda de manhã? A primeira coisa que as pessoas fazem, elas olham o celular, né? Então eu acordo, eu pego o celular e peço ali uma fruta picada, um iogurte, um suco de garrafinha, ou um croissant, não sei. E vou me arrumar. Esses 30 minutos que eu levo para me arrumar é o tempo que demora para a entrega chegar. Quando eu estiver na portaria do meu prédio, já vai estar pronto o café da manhã. Eu não preciso me preocupar em cozinhar, né? Então ele facilita o fato de ser confiável e chegar rápido, facilita muito a vida das pessoas. Isso pode não parecer, ainda mais agora em tempos de pandemia, em que todos estamos usando delivery, pode não parecer assim muito inovador, mas vou te dar um exemplo no sentido contrário. Você está passeando no shopping, tem lá um supermercado Ramar, você entra lá e lembra, puxa, eu preciso de sabão em pó, eu preciso de um pacote de fraldas, eu preciso de 1 quilo de peixe, enfim. Não é que você pega os produtos que você quer e separa e leva numa área de delivery para entregar na sua casa. Você só fotografa um QR Code de cada produto e pelo aplicativo você manda entregar. Então eu tive a experiência offline, vi o que eu queria, e aí eu sigo, eu não quero carregar sacola pesada, eu sigo o meu caminho, vou no dentista, vou no médico, vou visitar meu amigo, vou para o escritório, enfim. E aquela encomenda vai ser entregue em 30 minutos no meu prédio, na minha casa. Isso teve um impacto tremendo, foi transformador para o varejo. Existem outras marcas que depois seguiram o modelo do Ramar. Acho que uma forma de ilustrar a importância disso é o fato de que quando eles inauguram uma nova loja do Ramar, o mercado imobiliário é impactado. Assim, imóveis que estão no raio de 3 quilômetros, eles são valorizados, porque todo mundo quer comprar uma casa em um lugar que possa desfrutar dessa facilidade, né? Agora, nesse momento em que a China viveu a pandemia, e ela já saiu da pandemia, vive o novo normal, há alguns estudos que mostram que bairros bem servidos por esses serviços de delivery tiveram seus imóveis valorizados em 10%. Ou seja, você vai tomar uma decisão de compra de um imóvel, o que as pessoas pensam? Bate sol de manhã, tem feira aqui na frente, tem vizinho barulhento, o metrô passa perto, agora elas estão pensando assim, mas aqui os serviços de aplicativo, de delivery, eles estão atendendo aqui, estão entregando no prazo. Veja como o varejo impactou uma outra área que não tinha relação direta, que é o mercado imobiliário, justamente porque o consumidor tornou-se dependente desse tipo de tecnologia. Ele percebeu a comodidade, viu que isso facilita a sua vida e aderiu. Só para terminar minha resposta, eu acho que isso já está em processo aqui no Brasil, está
está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer. Obviamente, a China tem um pouquinho mais de maturidade. De um modo geral, os especialistas estimam que são mais ou menos, talvez, 3 anos e meio de maior maturidade tecnológica na China em comparação a mercados emergentes, como o Brasil, né? Então, eu acho que esses métodos vão transformar o varejo de forma mais agressiva também aqui. Legal, é interessante esse ponto. Eu queria fazer um gancho em relação ao last mile que você comentou aí, da entrega dos pontos, que na China já não são, não tem essa interação humana, né, já são basicamente automatizados. A JD, por exemplo, uma grande que trabalha com esse serviço de last mile, de entrega por carrinhos automatizados, né? Nós temos a Mobmart também na China, que é um grande player que vem se desenvolvendo. Nessa perspectiva de last mile e do que vem sendo colocado de furor nesse mercado de entregas e desse processo, desde a China até com a Amazon nos Estados Unidos, com a Nuro na Califórnia, também nos Estados Unidos. Como que você vê isso no Brasil, por exemplo, né, que tem uma grande barreira que é a crucial, que é a legislação, né? Entrega por drones, por exemplo, também pode ser uma possibilidade. Como que você vê em relação a esses outros mercados, principalmente o chinês, em comparação com o Brasil, que você disse que tem esse gap de 3 anos aí para implementar, né? Que a China já está à frente há 3 anos dos outros mercados. Veja assim, se a gente imaginar, por exemplo, conexão 5G, a China já está há 2 anos usando conexão 5G. Você tem, nesse momento, 170 milhões de pessoas que usam conectividade 5G no seu dia a dia. O Brasil vai realizar o seu leilão 5G, acho que esse ano, né? Então, talvez no final do ano, com esse ano que vem, a gente tenha um 5G comercial. Só um exemplo, ele mais ou menos dá esse gap de 3 anos assim, de defasagem tecnológica. O que para o consumidor é ruim, mas para o empreendedor ou para quem estuda inovação, para quem é consultor, pode ser uma boa notícia. Porque se você olha para a China e estuda a China, é como se você tivesse ali uma janela para o futuro. Eu consigo olhar o que está acontecendo daqui a 3 anos, perceber os impactos de novos modelos de negócio, o impacto da oferta de novas tecnologias na economia, no comportamento das pessoas, e me preparar com certa antecedência para isso, né? Em relação à sua pergunta específica, que são as entregas last mile, a China efetivamente é um mercado muitíssimo desenvolvido no setor de e-commerce. Há alguns cálculos que apontam que metade, 48%, 49% dos pedidos de e-commerce no mundo são feitos na China. Não em valor, mas em número porque o ticket médio é mais baixo, mas em número de pedidos emitidos. Porque a infraestrutura é excelente, entre outras coisas, porque lá em 2008, quando houve a crise do subprime, a China perdeu o vetor de exportações, que era um vetor de crescimento da sua economia. Na Europa não comprava, Estados Unidos não comprava, na época o presidente era o Hu Jintao, e havia um temor de desaceleração econômica. Então, bom, não posso crescer via exportação, vou crescer via investimento. Fez-se muita estrada, ferrovia. O número de quilômetros de trem-bala na China hoje ele é equivalente à soma do número de quilômetros de trem-bala em todo o resto do mundo. Você junta a França, a Coreia, o Japão, aí vai dar o que tem a China, né? E ela fez isso em 2 décadas. Enfim, então, e o estilo de vida também. Tem infraestrutura excelente, o estilo de vida muito ocupado. Alguns chineses chamam de 996, que é trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, isso empurra as pessoas para que elas comprem por e-commerce. O fato é que ele é excepcionalmente desenvolvido na China, né? As dificuldades que você citou, como regulação e legislação, elas também existiam e continuam existindo na China. Ela também sofreu com estes mesmos problemas. Então, assim, já havia muitas pesquisas e trabalhos avançados na área de autonomous driving. Eu mesmo, antes do Covid, me hospedei num hotel em Hangzhou, um hotel que é operado pelo grupo Alibaba, chamado Flyzoo. Do seu quarto... Por sinal, né? Oi? Novíssimo, por sinal.
Novíssimo, acho que ele tem talvez um ano e pouquinho de operação, né? Então, lá no teu quarto tem o que seria o equivalente a uma Echo, uma Amazon, né? Um assistente de voz. Você diz por voz, quero uma Coca-Cola, quero uma toalha limpa. E aí vem o robô, o robô quando ele se aproxima, por proximidade, quando ele se aproxima da tua porta, por proximidade, aciona a campainha, aí você diz por comando de voz, pode abrir a porta, ele entra, vai até a tua cama. Você nem precisa levantar da cama, né? E aí você tem no teu aplicativo, o aplicativo do hotel onde você fez a reserva, uma senha ali, porque o robô tem várias gavetinhas. Então, para eu não roubar o pedido do quarto ao lado, eu tenho uma senha que só abre a minha gavetinha. Aí eu pego lá minha toalha, o que eu quero e tal. É uma entrega feita de forma autônoma, uma coisa que eu experienciei antes da epidemia, né? O fato é que durante a pandemia, e ela foi assim levada muitíssimo a sério. Quando eu era criança, eu assistia o seriado Chaves, eles usavam aquela expressão muitíssimo. Foi mais ou menos isso, assim, foi muitíssimo levado a sério. Você evitava de fato custo. Então, várias dessas coisas que a regulação mais ou menos estava ali enrolada, foram liberadas, assim. Então, a Meituan, o Baidu, que são empresas que tem carros autônomos que podem fazer entregas, foram liberados para que seus carrinhos circulassem pelas cidades e entregassem a compra do supermercado na portaria dos prédios, etc. Em Beijing, não, por questões de segurança, Beijing é capital política, etc. Mas em outros municípios, o uso de drones para entrega foi autorizado, sobretudo para o transporte de medicações, né? O uso de drones também foi usado para identificar aglomerações e medir a temperatura, a febre das pessoas na rua, né? Aqui no Brasil, vira e mexe, você vê no jornal que a polícia estava passando e encontrou um time de futebol ali, os caras jogando uma pelada em plena quarentena, ou um baile funk num bairro X, né? Você não precisava, na China você não precisava que uma viatura identificasse isso, os drones faziam esse processo, né? Então, é um fato objetivo que a pandemia acelerou o processo de transformação digital. Várias regras de regulação, etc., foram flexibilizadas para que essas tecnologias fossem liberadas, inclusive consulta médica à distância, prescrição de remédios controlados com receitas sendo enviada por arquivo PDF no celular, né? Essas empresas que você citou na sua pergunta, caso da Jingdong, por exemplo, ela é um destaque, assim, ela é uma empresa que tem investido muito dinheiro e esforços em entrega autônoma. Ela era o player número 2 em e-commerce na China. O número 1 sempre foi o Alibaba, né? O Alibaba tem um papel pioneiro, o Jack Ma, fundador do Alibaba, foi assim um visionário, e ele não era só um cara, eu estou dizendo era no passado porque ele se aposentou, ele saiu da empresa, né? Mas ele não era só um cara acho que um ano e pouquinho. Ele não era só um cara de business, assim, ele era meio um gênio do marketing, assim, pensava promoções e tal, né? Mas logo após o Alibaba, o número 2 era a JD, o principal rival, né? A JD recentemente foi ultrapassada por uma empresa chamada Pinduoduo. O Pinduoduo é uma espécie de social commerce, assim, que é uma tendência muito... Grupo chinês, né? É isso. Ele mistura recomendação de amigos, mistura desconto para compras em grupo, e essa característica social, e de você ter blogueiros, streamers promovendo os produtos, fez um enorme sucesso. Ele ultrapassou a Jingdong. Aonde que é o ponto forte da Jingdong, que foi, digamos assim, uma resposta, uma contrapartida? É justamente porque agora que a sociedade quer entregas contactless, e isso vale para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, assim, todo mundo que tiver uma tecnologia, um meio de atender os seus clientes, de cumprir a jornada do seu cliente, de fazer o seu processo produtivo, etc. Com menos contato físico, ele terá
uma prevalência sobre os competidores, né? Então, se eu tenho que escolher entre um cara que vai consertar a máquina de lavar da minha casa, um cara que tem que entrar lá em casa e eu vou ter contato físico e tal, e alguém que tem uma outra solução em que eu me sinta mais protegido, o consumidor ele vai optar pela opção que tem menos contato físico, né? Isso vale para qualquer indústria. Então, isso deu uma valorizada na JD, né? O fato objetivo é que há um uso intensivo dessas entregas autônomas. Elas foram muito importantes, em particular na cidade de Wuhan, onde foi o epicentro, para garantir que não houvesse desabastecimento. E não haver desabastecimento e ter a garantia de entrega era muito importante para que não houvesse revolta. Porque se a pessoa não tem comida em casa, ou vai faltar dinheiro, e ela não respeita o isolamento social, ela pega e sai para a rua. Porque aquela história que a gente ouve muitos brasileiros falando isso, né? Entre morrer de fome e morrer de Covid, eu prefiro morrer de Covid e tal, né? Então, parte do sucesso do isolamento social chinês, que os levou a ter um número relativamente baixo de mortos, etc., foi também o sucesso de manter a população com sentimento de segurança e abastecida. Papel que contou com grande contribuição dessas novas tecnologias. Levando em conta que o país tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? E já é um case de fomento à educação, primordialmente, né? Principalmente na região lá de Pudong, na parte de Xangai. Tem também o desenvolvimento de áreas que antes eram paupérrimas, como Shenzhen, e agora também é um hub de inovação de hardware no mundo. Acho que eu gosto de fomentar isso e voltar na tecla de que a educação prepara as próximas gerações e prepara esse leapfrogging, né? Esse salto de inovação, esse salto do sapinho que vai de um ponto A a um ponto Z muito mais rápido, né? E acho que a China se preparou de uma maneira bem interessante, bem inteligente, obviamente sem analisar como que o partido político tomou parte disso e auxilia as empresas, e nem na questão da privacidade, mas na utilização da informação dessa maneira com que você pontuou aí. Acho que faz total sentido ter essa análise e que a tecnologia faz parte da vida das pessoas, principalmente dos chineses que iniciaram, né, toda essa pandemia que iniciou em Wuhan, e agora que estão no que a gente fala de novo normal, né, pós-Covid, e aqui ainda a gente está se preparando para enfrentar os maiores desafios, né. Nessa perspectiva desse diálogo que a gente já teve, Felipe, eu gostaria de te perguntar, você acha então que o Omnichannel, que era muito fomentado e que ainda é discutido, você acha que existem novas possibilidades e novos modelos de negócios para ele, ou ele ainda continuará sendo um dos pontos-chave aí de multicanais, multiplataformas e todas elas integradas para um consumidor que agora tem que ter ciência da pandemia e tem que ter ciência de como consumir e consumir diferente, principalmente a partir da infraestrutura física, e consumir também da maneira digital. Porque a gente vê que os baby boomers e gerações passadas começaram aos poucos a consumir mais pela internet, e as pessoas que iam até shopping centers e até estabelecimentos comerciais começam a ficar em quarentena ou começam a ir menos. Como que você vê dessa perspectiva do Omnichannel e do olhar crítico para os estudos que você está fazendo aí com a Inovásia, do cenário da pandemia na China? Veja, Matheus, você tocou no ponto educação, e ele é um fator, isso não é uma opinião, é apenas uma constatação. Ele é um fator recorrente em todos os países que fazem esse processo, assim, que saem de uma condição de país em desenvolvimento ou de industrialização tardia para uma economia rica, avançada ou inovadora, né? Então, se você pega qualquer estudo que analisa o Japão pós-guerra, a Coreia do Sul dos anos 70, agora mais recentemente a China pós-reforma dos anos 80, do Deng Xiaoping e tal, todos eles têm a educação como um fator central, né? No caso específico da China,
eu diria que a gente você teve um tripé, você tem uma educação de alta qualidade, você tem um investimento robusto, em torno de 4% do PIB, que é um dos mais elevados do mundo, é, em pesquisa e desenvolvimento e muito investimento externo, né? Shenzhen, que você citou no teu comentário, era de fato uma vila de pescadores há 3 décadas, 4 décadas, foi muito beneficiado pelo aporte de investimentos estrangeiros, assim, né? Basicamente, de forma bem resumida, quando há abertura da economia, Deng Xiaoping faz um raciocínio que é mais ou menos esse, assim. Do jeito que as coisas estão aqui, com esse modelo clássico de comunismo, as coisas não estão dando certo. Mas eu não vou arriscar muito com essa história de capitalismo. Eu vou fazer um teste. Então pega aqui Shenzhen, nessa área aqui pode tudo. Pode livre iniciativa, pode empreendedorismo, pode capital estrangeiro, pode propriedade estrangeira direta, etc, etc. Aí deu no que deu. Shenzhen é uma cidade, quem já esteve lá sabe, é um negócio assim fabuloso, né? Em relação ao Omnichannel que você cita, eu concordo, eu acho que e penso que o consumidor continuará fazendo compras e buscando ser atendido por todos os canais em que ele tem contato com as marcas. No entanto, se a gente olhar o modelo chinês, se a gente tomar o modelo chinês como uma referência, no fundo, todos os canais eles convertem para o digital. Porque o digital é data-driven, porque ele tem um histórico de comportamento da pessoa, e porque ele gera outras facilidades. Já antes da pandemia, os shopping centers na China, eles eram centros de serviços, porque serviços você não consegue comprar pelo e-commerce. Então, se eu quero uma massagem, porque eu tô com dor nas costas, se eu quero cortar o cabelo, isso eu tenho que fazer em algum lugar, né? Não posso, não dá para fazer no celular, né? Eram centros de gastronomia que as pessoas vão e tem um restaurante com ambiente legal, tal. Agora, as lojas, assim, a loja de roupa, a loja de calçados, a loja de eletrônica dentro do shopping, elas eram praticamente um showroom, eu posso dizer. Então eu vou passear no shopping e eu vejo o showroom lá, os produtos da Xiaomi, eu vejo aqui legal esse novo carro, tal. Eu vejo tudo isso e aí eu sento no banquinho do shopping e compro pelo meu celular. O preço ele é mais vantajoso no celular, é muito mais. Acho que os próprios chineses comentam isso, assim, tipo, se você compra aqui no shopping, você é bobo, né? Não tem razão pra você comprar aqui, né? Você vem aqui para olhar e tal. Porque o consumidor ele tem essa necessidade, que eu acho que ela não vai deixar de existir por completo, assim, de você pegar o produto, ver a textura e tal, o tamanho, até você tomar a decisão de compra, né? Os meios digitais na China, o e-commerce local, inclusive, ele tem buscado emular essa experiência por meio de streamers, influenciadores que ficam fazendo demonstração dos produtos e tal, né? Mas o shopping, a loja, estrito sensu, ela já era um showroom. Você tem, como em toda a sociedade, na China não é diferente, você tem aquele percentual da população que é o late adopter, né? Que é o que é a minha mãe, a minha tia, aquelas pessoas assim que, puxa, eu não quero botar meu cartão de crédito aqui e tal. Minha mãe, na verdade, eu estou usando como metáfora, mas ela, na vida real, nem seria um bom exemplo, porque ela é uma pessoa bem conectada, assim, né? Mas, de um modo geral, você tem... inclusive, faz compra nesses sites cross-border da China, sabe? AliExpress, Wish e tal. Enfim, é bem descolado no uso de tecnologia. Mas, enfim, você tem um percentual da população que tem receio, que não usa e tal, né? Você vê a taxa de penetração do e-commerce, ela vai crescendo devagarinho, devagarinho, ano a ano, né? Na China, no Brasil, em todos os lugares. Com o efeito do Covid, a taxa de penetração ela cresce muito rápido. Simplesmente porque você não tem opção. Ou você compra online ou você não compra. Ou você compra pela internet, vai lá no Carrefour Online, no Pão de Açúcar Online, ou você se arrisca a ir lá, pegar fila e tal, e o medo do Covid e tal. Quem são os late adopters, de um modo geral? De um modo geral, são pessoas acima de 50 anos tal, né? Não é o nativo digital. E são justamente esses os que têm mais risco de sofrerem consequências
sérias da Covid, né? Qualquer um, inclusive jovens, pode ser vítimas fatais da Covid, mas os idosos, em tese, têm estatisticamente, tem uma taxa de gravidade maior, né? Enfim, então essas pessoas foram obrigadas a testar. Agora, quando elas testaram, elas descobriram que não tem golpe, elas descobriram que funciona, que entrega mesmo na porta de casa e tal, né? Então a gente estima que no pós-Covid, no novo normal, a vida vai ficar ainda mais difícil para o retailer offline, né? A transformação digital se acelerou e, que quem resistir a isso, quem do ponto de vista, eu digo, do varejo, da indústria, quem estava atrasado, vai precisar ainda mais apertar o passo, né? Nós aqui na Inovasa estamos fazendo um estudo nesse momento, que talvez fique pronto para a semana que vem, que é justamente analisando o comportamento do consumidor pós-pandemia. Nós aqui no Brasil esperamos, né, se tudo der certo, a gente saia dessa situação horrível, difícil que a gente está vivendo, se não agora em junho, no máximo em julho e tal, a gente possa voltar a ter uma vida mais ou menos normal, encontrar nossos amigos e tal, que as crianças talvez possam voltar às escolas em agosto e tal, né? Essa realidade que a gente vai viver em algum momento no futuro, a China já vive há pelo menos 2 meses, né? O lugar mais atrasado, que mais demorou para sair da quarentena foi justamente Wuhan, porque foi o epicentro. Em Wuhan, não sei se você sabia disso, a prefeitura local, ela testou todos os cidadãos, ela fez 6,4 milhões de testes. Ela pegou cada pessoa, cada morador e fez um teste, é positivo, negativo, já tem anticorpo e tal, né? E aí no comecinho de abril eles saíram, mas o resto do país já tinha saído antes da quarentena. Então eles estão há 2 meses já vivendo uma vida do que a gente pode chamar do novo normal. Na China hoje, você pode ir no shopping center, você pode ir no restaurante, os times de futebol já voltaram a treinar, você pode viajar para passar o final de semana na praia, né? Essas coisas estão todas funcionando. Mas assim, com muita cautela e com muitos cuidados de higiene, muita valorização das tecnologias que permitem menos contato, como a gente discutiu, né? E uma das coisas que a gente notou é isso, que o cara que resistia a experimentar, pedir por delivery, por confiar no autonomous driving e tal, ele não voltou atrás, ele testou e deixou de ser um resistente, ele viu que funciona e ficou. Uma outra coisa que a gente percebe, por exemplo, que eu acho que é um temor também que o varejo tem no Brasil, acabou a pandemia, as pessoas vão consumir, elas estão porque tem um medo do futuro, o que vai acontecer com o meu emprego, o PIB vai cair, a economia está difícil e tal, meu dinheiro vai ficar parado e tal. O que a gente notou na China é que a curva de consumo voltou com força, havia uma demanda reprimida, as pessoas tinham a vontade de celebrar a vida, foram aos bares, foram aos restaurantes, inclusive muitas compras por indulgência, assim, sabe? Tem aquele dinheirinho guardado, eu vou comprar uma bolsa de luxo, vou comprar um novo iPhone, porque afinal de contas eu me ferrei tanto, passei tanta dificuldade que eu mereço me dar esse presente, né? Então, assim, essa curva de consumo, surpreendentemente, voltou e voltou de forma acelerada. O que não voltou, e eu imagino que isso também se replique no Brasil, são aqueles planejamentos de longo prazo, assim, do tipo, vou financiar um imóvel, vou trocar de carro. Isso realmente as pessoas ficaram com os 2 pés atrás, assim, elas querem entender melhor, aí, talvez, o que vai acontecer no médio prazo, para elas tomarem decisão, né? Carro, na verdade, tem até uma particularidade. Em algumas regiões aumentou a venda de carros, mas aqueles carros pequenininhos, elétricos, assim, que é basicamente para o cara que está com medo de andar no metrô lotado, ou de ir no mercado, enfim, no carro compartilhado e tal, ele quer ter um carrinho pequenininho, né? Então você vê o desejo por segurança muito forte, uma vontade de celebrar a vida e de consumir, mesmo que seja caro, mas assim, uma resistência a fazer planos de longo prazo. Assim, está todo mundo
mesmo voltando ao normal, entre aspas, em compasso de espera para saber o que vai acontecer com as nossas vidas e com a economia no médio e longo prazo, né? Interessante, desses pontos de vista. Inclusive, tem até estudo de caso da Hermès, né, que luxuosíssima empresa que atingiu o ápice de vendas na pós-abertura das suas lojas físicas e os chineses indo consumindo muito. Então, bolsas e outros acessórios caríssimos, né, para nós meros mortais e o pessoal consumindo muito. Você atuou na Baidu, mas eu tenho que, acho que, puxar um concorrente que é a Tencent e principalmente os Smart Apps que é uma grande estrutura na China e um dos maiores estudos de caso que é o WeChat. Como que você vê da perspectiva da China trazendo para a realidade do Brasil? Como que será que nós aqui, consumidores brasileiros, será que de fato tem abertura para esses Smart Apps no Brasil? E por que ainda a gente não tem nenhum estudo de caso e nenhuma empresa colocando em prática isso? Será que é alguma barreira cultural, alguma barreira econômica? O que você olha em relação ao que deu certo na China para o Brasil de não ter ainda esses Smart Apps todos conectados, interligados e fazendo várias coisas e ajudando a nossa vida? Veja, o Brasil tem alguns casos, em menor escala, assim, tem algumas empresas que estão tentando ser o que você chamou de smart apps, ou que algumas pessoas chamam de super apps, né? Que são esses aplicativos que você resolve várias coisas, né? Que é o caso do WeChat da Tencent, que é o caso do Alipay, do grupo Alibaba. Por exemplo, nesse momento, lá na China, se você quer entrar no shopping, você tem que abrir ou o seu chat ou o seu Alipay e mostrar o seu QR de saúde, que é um QR Code que tem mais ou menos o seu histórico ali. Se você viajou, não viajou, tal, o teu QR tem que estar verde. Porque você é uma pessoa que não fez nada perigoso, não foi para uma zona de infecção, não chegou no país ontem de um lugar conflagrado, tipo o Brasil, por exemplo, né? Então isso obriga todo mundo a ter o super apps, né? O Brasil tem algumas tentativas nesse sentido. Eu acho que o Rappi, que não é brasileiro, é colombiano, ele tem feito, tem essa meta. Talvez o Mercado Livre, embora ainda muito focado em e-commerce, a Magazine Luiza, eles têm uma vontade de ir integrando outros serviços, né? Mas são experiências modestas. O que eu acho que faltou aqui no Brasil, só para contextualizar, como é que funciona o Super App na China? Se eu tenho lá o WeChat ou o Alipay, eu rigorosamente resolvo todas as coisas com ele, né? Então no WeChat eu mando mensagem para os meus amigos, ele tem uma ferramenta de pagamento. A China, você sabe, é a única sociedade cashless do mundo, você sobrevive sem dinheiro com aplicativo, mas você não sobrevive só com dinheiro e sem aplicativo, né? Porque tem lugar que Para o mendigo captar dinheiro através de um QR Code, né? Pois é, isso. Que tem várias imagens interessantes, né? Você tem, sabe, músico na rua, aquele cara que está tocando aquele músico de metrô e tal, ele põe um QR Code para receber a caixinha por QR Code. O morador isso aí já aconteceu comigo, assim, eu estava em Pequim esperando um colega aí terminar de comprar um sorvete, chegou uma moça e falou, tô com fome, dá um dinheiro aí, né? Eu falei para ela, o meio tien, né? Eu não tenho dinheiro. Ela falou, não tem problema, colocou a mão dentro da camiseta e puxou um cartão que tinha o QR Code dela para eu fazer a transferência para ela, né? Acaba com aquela sua desculpa de você, não tenho trocado, né? Não tem. Então, imagina que no Brasil o cara limpa o vidro do teu carro e põe o QR Code lá, só não tem desculpa para para não transferir um dinheirinho para ele, né? E, enfim, agora, o que eu acho é que assim, lá na China você teve dois players, um foi o Alibaba e outro foi a Tencent, que concentravam muito tráfego. Então a Tencent, ela tinha o WeChat é o Facebook da China, era a principal rede social, já tinha muito tráfego. E o Alibaba era o grande e-commerce, todo mundo fazia compras no Alibaba, tal, aquela história do Jack Ma, que criou o dia de solteiros, não sei o que e tal, né? Eles já tinham muito tráfego e ele criou o Alipay, uma outra forma de mobile payment, né? Que pertence ao grupo Alibaba. Pertence à Ant Financial, que é uma fintech do grupo Alibaba, enfim.
Eles gastaram muito dinheiro, inclusive com cashback, assim, do tipo, você compra usando o meu aplicativo, você ganha um dinheiro de volta. Fizeram muito marketing, muito subsídio, etc., para criar essa infraestrutura que lhes permitisse ter o mobile payment, né? Aqui no Brasil, eu não acho que seja uma dificuldade cultural. Eu acho que os brasileiros iam gostar de ter um super app também. A questão é que, quem teria que liderar esse processo é quem tem muito tráfego. Quem que é o Alipay, perdão, quem que é o Alibaba, ou quem que é o WeChat do Brasil? Seria o Google e o Facebook, é quem domina o tráfego da internet no Brasil, né? Nenhum dos dois manifestou esse interesse de agir dessa forma. Quem manifestou esse interesse foram justamente esses players que eu citei. A Hacker, Magazine Luiza, talvez, sei lá, talvez o iFood, né? Agora, eles não têm a mesma audiência, o mesmo tráfego que tem o Facebook, o que tem o WhatsApp. O WhatsApp poderia claramente se tornar super F. Então, você precisava ter um player da indústria que liderasse esse processo. 2, você precisaria que esse player topasse fazer a injeção de grana, de criar subsídios para criar essa cultura localmente, que eu acho que não tem ninguém fazendo isso, né? E 3, eu acho que também tem uma questão da própria infraestrutura tecnológica do país, assim, né? Muitos brasileiros, por exemplo, não aderem aos aplicativos de compras porque eles não têm cartão de crédito, ou não têm crédito na praça, ou não tem uma forma de fazer o pagamento de um jeito fácil. Então precisaria de uma instituição financeira, talvez que fosse visionária, que percebesse esse potencial. Sei lá, o Itaú tem um aplicativo IT que pode ser usado, todas as coisas e tal, né? Mas vamos imaginar que o Itaú oferecesse crédito com maior abundância. O Brasil tem um problema dramático de crédito, né? Você pega o percentual, isso conversa de economista, que nem é minha área, mas você pega o percentual do PIB de cada país e quanto que aquele país tem em crédito proporcional ao PIB. Os Estados Unidos acho que é 190% do PIB em crédito, o Reino Unido é 160%. Do Brasil não chega a 50% do PIB, né? O Brasil não tem aquele cadastro de crédito positivo. A gente tem 60 milhões de brasileiros inscritos no SPC, que dá, eu acho que dá mais da metade, ou perto da metade, 40% talvez, da população economicamente ativa e inadimplente, o spread bancário elevado, etc, etc. Ou seja, você precisaria dessa infraestrutura de crédito, de tecnologia e de grandes empresas que liderassem esse processo para que a gente tivesse esse fenômeno dos super apps replicado aqui, né? É sempre uma quimera, uma promessa, assim. Não vejo não vejo alguém no horizonte que assuma essa bucha, que assuma essa tarefa, assim, né? Esses players que Mas a sabe gente o que é citou aqui, legal? Acho fala. que é legal colocar em pauta que o problema não é a tecnologia, né? O problema é o entendimento de como o consumidor de fato vai consumir, os hábitos e entregar a ele esse empoderamento de consumo, né? Então, acho que desmistificar um pouco de que a tecnologia já está aí para ajudar e até os APIs e outras maneiras, né, práticas para isso, e entendimento do consumidor, potencial que o consumidor tem e propor isso a ele, que é de fato grande barreira, né? Mas veja, você tem assim, ainda mais agora com essa crise prolongada econômica, que acho que vem desde 2014 aqui no Brasil, você tem um percentual, além de 60 milhões de inscritos no SPC, além do... Antes da pandemia, acho que o Brasil tinha 12 milhões de desempregados. Agora não sei onde que foi parar esse número, mas é um negócio dramático, né? Se você olha os números lá do EBIT e tal, você tem um número enorme de pessoas que faz compra no e-commerce usando boleto. E aí você tem um problema assim, que eu pago o boleto hoje, ele vai compensar amanhã, aí amanhã é sexta, o lojista só vai ter a confirmação de que eu paguei na segunda, aí ele vai despachar, então eu recebo. Na China eu compro de manhã e chega tarde na minha casa, né? O cara vai receber daqui 4, 5 dias. E essas classes sociais não têm acesso a crédito, não tem cartão de crédito. Ou ele vai no banco dele, o gerente oferece um cartão de crédito que tem
anuidade de R$ 200 e tal, né? Então, você precisava... Concordo com você, a tecnologia existe, existem as APIs e tal, mas eu acho que existe um Brasil-Bélgica, né? Um Brasil que tem tudo, que tem acesso a todos os recursos, que é modesto em termos de números, mas você tem uma grande massa que talvez ali na década de 2000, você teve aquele fenômeno da nova classe média e tal, mas que ela recuou muito, né? Então, a gente precisaria de uma inclusão social, de ferramentas de crédito, de planos de dados mais robustos, né? Que o cara não ficasse só no pré-pago, ali com medo de gastar seus dados. Tem até uns problemas que está no Marco Civil da Internet, que é aquela história de neutralidade da web. Porque a classe popular, ela compra um celular e o chip dela permite acesso ao WhatsApp e Facebook de graça, né? Aí então ela recebe essas fake news no WhatsApp, dizendo que se eu colocar alho com limão vai me curar do Covid, não sei o que e tal. Mas ela não vai pesquisar ou ler num site de notícias, porque se ela for num site de notícias, vai consumir tráfego de dados. Talvez ela nem tenha, mas ali no WhatsApp ela consome, né? Então você tem um gargalo aí de problemas econômicos, sociais, que eu acho que acaba impactando, assim, no, no amadurecimento dessas tecnologias, né? Essa perspectiva é muito interessante, inclusive do ponto de vista econômico, social e de tudo que abrange o nosso Brasil, que é imenso, né? Então, é fácil falar, mas de fato ver as problemáticas, claro, você vai atender os pressupostos do benchmark, né? Ver o que está dando certo e tentar trazer a maneira de que atrele a nossa cultura, nosso meio, né? E que de fato dê a possibilidade para o nosso desenvolvimento. Felipe, a gente está seguindo para o final. Eu só queria que você, por favor, colocasse em pauta um fechamento de tudo que a gente abordou, principalmente em relação à China e tentando trazer pelo menos um olhar da sua perspectiva para o Brasil e como a gente vai conseguir consultar esse estudo da Inovásia e também, para fechar, alguma dica de livro, seriado, documentário que você recomenda para nós. Bom, eu lamento que as pessoas não puderam ver assim como eu sou simpático, expressivo, ficou só essa imagem congelada e carrancuda aí. A gente combina mais conversa, pode deixar. Mas eu obviamente sou suspeito para falar, porque eu sou uma pessoa assim muito entusiasta e fã da China. É uma coisa que me acompanha assim desde que eu sou molequinho. Quando eu tinha uns 11 ou 12 anos de idade, eu já fazia ali um curso de inglês perto de casa, ele chamava-se Instituto Roosevelt. Quando o governo Collor abre a economia, eu tenho 40 anos de idade, né? E meu pai foi um pioneiro das importações, quando abriu a economia. Meu pai começou a negociar com chineses e tal, meu pai não falava inglês, ele me levava ali nas reuniões e tal. Então, acho que desde aquela época eu tenho assim, um interesse particular pela China, que é, inegavelmente, um país que realizou uma transformação sem paralelo na história da humanidade, assim, muito em números do tamanho da sua população e muito impactante assim do grau de desenvolvimento que eles tinham para o que eles têm hoje. Acho que a China serve para nós que trabalhamos com inovação, com tecnologia, como um farol. Não é o único farol, mas é um deles. Nós brasileiros temos historicamente os olhos voltados para os Estados Unidos, e eu sou a última pessoa aqui que vai falar mal dos Estados Unidos, tal. Acho que é um lugar muito interessante, de fato tem muita coisa legal acontecendo lá, mas eles não estão sozinhos, assim. Eu acho que tem muitas outras referências. Israel é uma referência, a Índia é uma economia muito dinâmica, e eu acho que a China tem feito muitas inovações na área de inteligência artificial, machine learning, carros autônomos, logística, e por ela ter uma maturidade tecnológica maior, ela permite a todos nós assim antever
movimentos sistêmicos que vão afetar a gente, né? Então, assim, o recado que eu deixaria é esse, assim, acompanhem a China, observem, estudem, acho que a gente só tem a ganhar, assim, vai enriquecer muito ali o estofo cultural, criativo e de ideias para qualquer área de atuação que você esteja trabalhando, né? Sobre livros e seriados, a gente nem tinha combinado, mas eu tenho uns aqui na cabeça, assim. Tem um, para quem não assistiu ainda, que eu acho muito legal, que é o American Factory, né? Que foi o último documentário vencedor do Oscar, está disponível na Netflix. Eu acho que é um documentário que ajuda a compreender como será esse novo mundo em que os chineses exercem um papel protagonista de liderança. O documentário conta a história de uma fábrica de peças automotivas numa comunidade nos Estados Unidos que é comprada pelo Fuyao, que é um empreendedor chinês, né? Como se dá esse embate de culturas. Isso é muito interessante. Talvez muitos de nós aí tenhamos chefes, parceiros de negócios chineses no futuro, né? Sobre livros, eu podia citar uns 10 aqui. Tem um que eu gosto demais, que se chama A China Sacode o Mundo. Não é um livro novo, é um livro de 2008, escrito por um correspondente inglês. Aliás, os ingleses, os britânicos, têm ótimos sinólogos, assim. Os estrangeiros mais dedicados a refletir, estudar a China, para mim, são os ingleses, né? Era um correspondente do Financial Times que faz uma análise muito astuta, inteligente do que foi o processo de ascensão econômica desse país. O nome do livro é A China Sacode o Mundo. Acho que foi publicado no Brasil pela Editora Globo. Um livro super legal. Fácil de ler, 200 páginas e muito enriquecedor. Legal, acho que então tá aí as dicas. E para fechar, então, quando que a gente tem acesso, se possível, né? Permitido esse acesso para o report que vocês vão fazer e deixar aí os contatos seus para suas redes, como a gente pode fazer negócios. Olha, a forma mais fácil das pessoas me encontrarem é jogar meu nome no LinkedIn, Felipe Smoginski, ou escrever Inovasia com BR no Google e me encontrará. Esse estudo deve ficar pronto, acho que já na segunda, terça-feira da semana que vem. Vou publicar no meu LinkedIn, vou publicar no site da Inovasia. A gente deve fazer uma divulgação para a imprensa também. E ele, como eu disse antes, tende a servir uma das lâmpadas desse farol e ajudar a gente a olhar para uma economia que está lá na frente, que está com maior estágio de maturidade também na saída da pandemia e permitir que a gente tire alguns insights, assim, como é que vão funcionar as escolas, como é que vai funcionar o mercado imobiliário, o que mudou na indústria de pagamento, né? Eu acho que uma coisa todos nós podemos ter certeza, assim, as economias e as pessoas, elas não saem iguais depois de uma experiência como foi essa da pandemia, assim. O modo de se comportar, de fazer negócios, de conduzir os trabalhos, ele vai mudar e é positivo você ter referências de como é que isso já está acontecendo nos lugares em que esse processo foi consolidado já. Que já existem algumas bem interessantes no caso, né? Inclusive que terá no report que a gente vai consultar sem dúvida alguma. É isso, vou contar com a sua divulgação, aliás, onde encontrar? No Instagram do Matheus, eu passo o link para você também. Tá bom? Felipe, pode deixar, a gente ajuda, sem dúvida alguma. Eu queria aqui deixar novamente meu agradecimento, foi um papo muito rico, esse olhar também, inclusive, seu, que tem essa experiência toda e pôde embasar muito bem esse nosso bate-papo. Agradeço imensamente, tenha uma excelente semana e grande abraço.